Então assim, na última aula a gente implementou, a gente terminou a última aula implementando isso aqui, né? O modelo ali, né? Dessa primeira tabela aqui, a tabela produtos. Aqui é uma tabela central ali da nossa aplicação, já que a aplicação vai ser uma loja virtual, certo? Depois a gente vai colocar nesse mesmo arquivo a gente vai colocar user, né, compra, né, e outras tabelas que a gente até mostrei aqui na última aula, né, assim, qual vai ser o nosso esquema do banco de dados, né? Então a gente vai criar tudo desse arquivo só. Isso é diferente do que era no Sequelize. No Sequelize eu criava um arquivo para cada modelo, criava um arquivo para cada migration, estão lembrados? A gente criava tudo isso na mão. Aqui não, é um arquivo só, eu vou definir todos os modelos nesse arquivo e as migrations vão ser criadas automaticamente ali pra gente, né? Automaticamente não, a gente vai rodar aquele comandinho que eu mostrei na última aula lá, né, para vocês, que até não funcionou porque eu tinha colocado aqui, olha só, para esse campo create add, update add, a gente não coloca aqui uma coisa que eu tinha colocado antes, que é o db date time aqui, ó, tá? Para esses dois campos aqui a gente não coloca isso, tá? Então, né, fazendo isso aqui, né, deixando o modelo dessa forma como está, aliás, no slide, a gente pode rodar aqui aquilo que eu tentei rodar na última aula. Deixa eu botar aqui, que é esse comando aqui, né? Docker exec, aliás, já está aqui já, tá aqui, ó. Acho que a gente colocou na última aula, né? Então, aqui eu estou utilizando o Docker, né? Para executar um comando dentro desse container, loja backend, e o comando vai ser esse aqui, npx prisma migrate dev name, e aí ele vai criar uma migração chamada criação tabela produtos. Então ele vai criar a migração automaticamente pra gente, a gente não vai precisar criar a migração na mão, tá, pessoal? Vai criar já pra gente isso aí, tá? E aí é importante a gente lembrar, tá, pessoal, que aqui de fato eu vou precisar rodar esse comando dentro do container. Alguém sabe dizer por que eu estou rodando dentro do container esse comando? Por que eu não estou fazendo isso aqui, ó, rodando só de npx prisma migrate dev? Por que eu não estou rodando direto assim? Por que eu estou colocando esse docker exec e tudo mais? Eu falei sobre isso aí na última aula, só para vocês verem se vocês lembram. Estão lembrados, pessoal, não? Porque olha só, aqui, olha, nesse arquivo aqui, ó, o ponto .env, a gente está dizendo que o host da nossa máquina é o DB, tá vendo? O host do banco de dados, aliás, é o DB, né? Quem conhece esse DB? Apenas máquinas internas da aplicação. Porque aqui no Docker Compose, está até aberto aqui, ó, do Docker Compose, né, eu tenho ali a máquina back, eu tenho a máquina que é o serviço, né, a máquina front, eu tenho a máquina DB, né, a máquina DB. Eu tenho essas três máquinas. Essas máquinas elas formam uma rede aqui. Uma máquina enxerga a outra. E como é que eu faço para acessar a máquina DB a partir da máquina back? É só chamar DB. Tá? Quer ver, pessoal? Olha só. Olha só, aqui eu vou dar aqui, olha. Docker exec -t it loja backend. Aqui eu vou dar um /bin /bash aqui. Não tem bash que a gente está usando vou botar sh aqui. Tá aqui, ó. Eu tô logado dentro do container agora, certo? Com um shellzinho ali, certo? Eu posso dar isso aqui, por exemplo, ping-db. Tá vendo como ele enxerga? Tá vendo como ele enxerga a máquina DB? Eu tô conseguindo pingar para ela. Porque a máquina DB é de fato uma máquina dentro dessa rede criada pelo Docker Compose, né? O Docker Compose ele cria essa rede aqui, tá? E aí, para eu acessar essa máquina DB, eu tenho que acessar de uma das máquinas definidas do Docker Compose, no caso a máquina back que eu estou utilizando, né? A máquina back ela enxerga a máquina DB, tanto que eu estou conseguindo pingar para ela, tá? Então eu tenho que rodar o Prisma Migrate dentro do container, porque só o container back vai conhecer o host DB, que é a host do banco de dados, né? O banco de dados está no host separado, que é esse cara aqui, certo? Ok, pessoal, com isso? Tudo certo? Entenderam o motivo de eu utilizar, de eu ter que rodar dentro do container? E é claro, né, assim, uma opção que a gente tem é assim, olha só, eu
pegar esse comando aqui, npx prisma, dar um copy aqui, ó, dar um copy nele aqui, e aí dentro do nosso package.json, do package.json aqui, ó, eu criar esse comando aqui, olha só, esse script, aliás, né, esse script aqui, olha, vou botar aqui por último aqui, posso botar aqui prisma, né, 2 pontos, isso aqui, ó, certo? Não posso fazer isso? Né? A partir desse momento, sempre que eu der npx, aliás, npm run prisma, o que eu vou estar fazendo na realidade é executando esse comando aqui, ó. Tá bom? É um atalho ali que a gente pode utilizar, tá? Lembrando que eu só posso fazer isso por quê? Porque o meu container ele tem um nome, ó. O meu container é loja backend, né? Esse nome a gente definiu aqui, ó. Esse nome a gente definiu aqui no Docker Compose. Eu estou dizendo que a minha máquina, o meu container sempre vai ter esse nome aqui, loja backend, né? Eu amarrei, né? Vai ter esse nome aqui. Tanto que se agora der aqui um docker ps, ó, docker ps, ele vai mostrar ali, por exemplo, aqui a minha máquina backend, olha só o nome que ela tem. Esse aqui, esse último aqui, ó, é o nome do container, tá vendo? É loja backend amarrado. Eu preciso, no caso, utilizar esse hash para referenciar o container. Eu posso utilizar o nome também, tudo que é comando que eu der, né, do Docker, né, eu posso utilizar o nome do container ao invés desse hashzinho do container ID ali do Docker, né? Beleza, pessoal? Então, né, tá aí. Vamos rodar o comandinho aqui, então. Né, o comando é npx migrate dev --name, o nome da migration que a gente vai criar. Lembrando que assim, a migration ela é criada, então. E onde que ela é criada? Olha só. Onde que ela é criada, essa migration? Então, lembrando que no Sequelize, a migration é criada manualmente pelo usuário, pelo programador, aliás, né? Já aqui, ela é criada automaticamente quando você faz qualquer alteração lá no esquema.prisma, aliás, nesse arquivo aqui, quando você faz qualquer alteração aqui, você pode dar esse comando que eu dei agora, né? Que ele vai gerar pra gente, olha só, um comando SQL, um conteúdo SQL, né? Comandos SQL, que vão ser utilizados para gerar a tabela, tá vendo? Então, assim, a gente definiu a tabela aqui com esse esquema, aqui, e agora, né, quando você dá esse comando migrate dev, ele vai criar um arquivo, que é um arquivo .sql, que nada mais é do que a alteração que você está fazendo na tabela. Um alter table da vida, ou então create table, nesse caso que a gente acabou de adicionar o modelo. Tá? Então o que ele está fazendo aqui, a migração nada mais é do que uma alteração no esquema do banco de dados, certo? Migration é isso, né? Então se você fizer uma mudança aqui, né, no Prisma, depois a gente pode fazer isso. Por exemplo, posso botar aqui, por exemplo, agora, preço 2, pessoal, vou botar preço 2 aqui agora. Né, preço 2 aqui, certo? Aliás, pessoal, antes disso, antes de eu botar preço 2 aqui, vocês lembram que eu dei esse comando aqui, né? Ele gerou a migration e automaticamente, uma coisa que ele fez também, olha só, eu estou aqui já no banco de dados, no Dbeaver, eu vou dar um refresh aqui, ele vai mostrar para mim a tabela produtos aqui, olha só, tabela produtos, foi criada a partir desse comando que eu dei lá. Né? Quando eu dou aquele comando migrate dev, ele cria a migration, um arquivo de migration lá naquele diretório de migrations lá, né? Que é esse arquivo aqui, e automaticamente ele já altera o banco de dados. Então aqui o banco de dados com a tabela nova que a gente acabou de criar, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou aqui, olha, no nosso esquema, né? E vou botar agora preço 2 aqui, preço 2 ali, né? Eu fiz um rename num atributo da tabela do modelo produto, certo? Agora eu posso então aqui, olha, criar uma nova migration, aqui. Calma aí, pessoal. Calma aí, não executou não. Eu vou criar aqui um rename aqui. Rename, atributo, preço. Certo? Criei aqui, não, eu vou criar essa migration aqui agora. Vou apertar Enter aqui, né? Você vê que agora ele criou uma nova migration pra gente. Vamos abrir essa migration, olha só.
Olha só, tá aqui, olha. Rename a TTR preço. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Olha o comando SQL que deu, pessoal. Um alter table. Um alter table lá do MySQL. Do SQL de forma geral, né? Aliás, não foi nem o alter table. Aliás, não foi nem o rename, né? Que ele podia ter renomeado, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ele apagou a coluna preço e criou uma coluna preço 2. É isso que ele fez, tá? Ele fez isso, né? Ele pode, tem a opção de rename aqui, tá, pessoal? Mas o Prisma não faz o rename. Ele apaga a coluna e... tá? Isso aí é perigoso por quê? Porque de fato, apagando a coluna, você pode ter perda de dados ali, mas em ambiente de desenvolvimento não tem problema. Esse troço aqui, Migration, não vai rodar em ambiente de produção dessa forma aqui. Ambiente de produção é uma outra história que a gente vai ver depois, tá bom? Isso aqui é mais para o ambiente de desenvolvimento. E aí, se você for ver agora aqui o banco de dados, olha só, eu vou dar um refresh aqui, refresh. Não rodou, não? Preço 2. Pessoal, aqui no Debiv não está mostrando aqui direito, mas está aqui, olha só, preço 2. Não sei se dá para ver daí, não está muito pequeno aqui, né? Ele está dando um refresh aqui, ele não está... Deixa eu ver se eu dou direito de novo aqui. Ah, tá aqui agora sim, ó. Preço 2, tá vendo? Mudou, né, o atributo, o nome do atributo, certo? Então ele removeu a coluna preço, adicionou essa coluna preço 2. E tá vendo como lidar com migrações é bem mais fácil agora, pessoal, do que era antes no SQLite. Você tira aqui um arquivo lá, que era chato criar aquele arquivo, tinha uma sintaxe própria aquele arquivo, né, diferente do que, né, a gente está acostumado, próprio do SQLite no caso. E aqui não, você não precisa criar nada, você muda lá. Só mudou, botei um 2 ali na frente do preço lá, mudei, não renomei o atributo, ele já cria a migration automaticamente pra gente e já roda aqui, alterando nosso banco de dados. Então é um esquema bem mais simples, bem mais simplificado do que, no caso, o SQLite, né? Não é à toa que a gente está trabalhando com esse troço aqui agora, tá? Eu vou devolver agora aqui, pessoal, eu vou devolver para preço, porque senão vai ficar zoado aqui, né? Vou botar aqui preço de novo. E eu vou criar então de novo aqui, eu vou dar a mesma migration aqui, botar assim, para ele criar uma migration nova pra gente. E agora eu vou dar um refresh aqui. E agora sim tá aqui preço, ó. Tá? Então ele devolveu, né, a coluna preço pra gente, tá? E uma coisa também, pessoal, tem uma forma também que eu não vou lembrar agora, uma forma de você criar a migration sem rodar ela, tá? Você pode criar a migration sem rodar ela. Tem um comandinho que você dá aqui, eu não lembro exatamente qual é. Aí você pode, por exemplo, aqui, olha, nesse comando aqui, olha, de alterar a tabela, apagar a coluna e depois criar uma nova, você pode editar essa linha aqui para você definir como é que aquela migration vai ser executada, como é que aquela alteração vai ser feita no banco, tá? Então, ao invés de utilizar um drop e um add, você pode editar esse cara aqui e botar um rename. Porque basicamente o que eu estou fazendo aqui é um rename, né? Então você evitaria perda de dados, que nesse caso aqui tem perda de dados, tá? Então você pode aqui, depois eu lembro assim qual é o comando que você dá, que faz isso, né? Você só cria a migration sem rodar ela, e depois você pode editar a migration para depois você rodar a migration editada. Então o Prisma permite você fazer isso, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos aqui então. Então o Prisma está certo aqui, nosso banco de dados já está criado. Vamos ver aqui a questão da API, né? Pode falar. Como é que você não conectou no Debiver? Eu não estou conseguindo conectar. Debiver? Aqui, ó. Você vem aqui, clica aqui nesse primeiro botão. Aí vem aqui em MySQL. Next. Aqui você vai informar a porta 3336, que é a porta para o meu host, né? Não é a porta 3306. É essa porta aqui, ó. Lembrando que o Debiver, ele roda no meu host.
ele não roda dentro do container, então tem que colocar a porta que está sendo mapeada para o meu host aqui, né? Que é essa porta aqui, ó. Ela é definida aqui, olha só. Essa aqui vai ser a porta que a gente vai utilizar, né? A MySQL Port, porque dentro do Docker Compose eu estou mapeando, olha só. Dentro do DB eu estou mapeando essa porta MySQL Port, que é aquela porta 3336, para a porta padrão do MySQL, que é a 3306. Então essa aqui é a porta dentro do container, essa aqui é a porta dentro do meu host. E dentro do BVision eu tenho que utilizar o 3336, tá? Então aqui 3336, sem a usuário root, eu acho que a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é exatamente essa senha que está aqui, ó. Essa senha aqui, pronto. E aí botar o banco de dados loja ali também. Banco de dados loja aqui, né? Cadê? Username. Ah, tá aqui, ó. Não, pessoal, aqui não é 330, aqui é loja, né? Loja aqui. E a porta aqui é 3336. É isso, tá? Banco de dados aqui, porta aqui, certo? É isso. Vê se consegue aí, Natália. Conseguiu? Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver os slides aqui, pessoal. Eu fiz umas mudanças no slide que eu nem coloquei uma versão nova lá. Lá no Cresum, mas vou mostrar para vocês aqui, depois eu compartilho com vocês lá, tá? Então a gente terminou a última aula aqui, né? Eu acho que depois a gente rodou ainda, né? Depois a gente rodou a migration, né? Executando esse comandinho aqui, beleza? E aqui eu estou mostrando como é que a gente usa o Prisma de fato, né? Como é que a gente faz um select lá nas tabelas, o create, o update e tudo mais. Eu vou mostrar isso aqui na prática depois com vocês, pessoal, mas aqui, por exemplo, para eu fazer um select de vários registros, vou utilizar o find many, né? Depois a gente vai ver isso aí na prática. Depois eu vou... então tem várias formas aqui de utilizar o find many, tá? Usando, por exemplo, o letter than equal, que é o maior ou igual. É bem parecido com o Sequelize, é bem parecido mesmo com o Sequelize, só que aqui você não tem aquele OP, né, que tem no Sequelize, é bem mais simples na realidade, que aqui no Sequelize eu tinha que colocar op.lte, era uma coisa mais enrolada, tinha que importar o LT, aqui é bem mais fácil, bem mais direto, bem mais óbvio, tá? Mas isso a gente vai fazer na prática daqui a pouco, tá? Porque a gente vai fazer o CRUD de produto, a minha ideia é fazer isso hoje aqui, e a gente já vê aqui, já passa um pouquinho por esses comandos aqui que a gente está vendo aqui, tá? Então, aqui vários exemplos, vou compartilhar com vocês no Cresum depois. Eu também tenho um find first para ele tornar só o primeiro ali de um dado conjunto de respostas. E eu tenho o create, olha só, create, tenho o update e tenho o delete many aqui também, para você deletar vários. E também tem o delete, que nem está aqui, mas tem o delete unique também, para você deletar só um, tá? Você também tem o unique para você deletar só um, tá? Então vamos então, pessoal, assim, falar um pouquinho de API, certo? Assim, seguindo um pouquinho na parte que difere mais, né, a nossa disciplina PW2 da disciplina PW1, né? Então aqui, vamos ver assim, quais são os elementos de uma requisição, né, HTTP. Então assim, a tua aplicação front-end vai ser desenvolvida em React, e também tem o próprio Postman, ou então o Insomnia como clientes também aqui da tua API, certo? Nessas aplicações cliente, a gente vai usar de resources, de requisições, para acessar a nossa API. Né? Então, a nossa API, por exemplo, vai ter uma parte onde você vai poder, acessando um endereço, você vai obter a listagem de produtos, certo? Então, esse endereço, ele é isso aqui, certo? Ele é um path ali, né, da tua API, que você vai utilizar para obter lá os dados que você quer, certo? Entre os elementos, né, que são importantes aqui, eu coloquei isso aqui, pessoal, isso aqui é meio óbvio, mas isso aqui tem um conjunto ali de coisas que não é tão óbvio que a gente não viu em PW, né? Por exemplo, os métodos HTTP, em PW1 a gente só viu o get e o post. E aqui a gente tem um conjunto de métodos diferentes, tá? Além daqueles que a gente viu lá em PW1. Por exemplo, aqui a gente vai utilizar, nossa aplicação a gente vai utilizar o get,
O get é basicamente para recuperar dados, né, O post geralmente é para você criar dados ali na API. Então, por exemplo, a gente vai implementar aqui o CRUD de produto, né? Você vai ter o create produto. Você vai utilizar um método post para acessar a API, né? A gente tem o put e o patch. Esses dois aqui são mais utilizados para atualizar, né? Para editar os dados de um dado registro. Tá? Então, se você quiser, por exemplo, atualizar os dados de um produto específico, você vai utilizar o put e o patch. O put é quando você quer atualizar, informando para o back-end todos os dados daquele produto. Então, o put você quer mudar alguns dados, mas você envia para o back todos os dados daquele produto, inclusive aqueles que foram mudados e aqueles que não foram mudados. Tá? O patch, ele é um tipo de acesso onde você vai enviar para o servidor só aquilo que você quer mudar. Então, se você quer mudar, por exemplo, o preço de um produto, você pode fazer um patchzinho, né? Acessar um método HTTP chamado patch, para você mudar uma coluna ali, um registro ali, um campo ali daquele produto, né? E o delete para apagar, né? Apagar registro, tá? Então, a gente vai ver isso aí na prática também. E aí a gente tem assim, além do método, né? Além dos métodos aqui, a gente tem outros elementos. Por exemplo, a gente tem aqui o corpo da requisição, o body da requisição, né? O corpo. Então, por exemplo, se você vai criar um produto, você precisa enviar dados para o servidor sobre quais são os dados daquele produto que você quer criar, né? Esse é o corpo da aquisição. Geralmente é um conteúdo JSON lá, que vai junto com a aquisição, contendo, por exemplo, os dados do produto que você quer criar, certo? A gente tem o status HTTP, que é basicamente a resposta que o servidor vai enviar para você, o status da resposta, o status da tua requisição, aliás, né? O status da requisição vai como resposta, e a gente tem essas possibilidades aqui, né? Por exemplo, a gente pode, o mais comum a gente ter, que a gente vai usar de fato aqui, vai ser, por exemplo, quando aquilo que você pediu, por exemplo, criação de produto foi atendido pelo servidor, então ele vai te dar uma resposta 2xx, indicando que você, né, assim, o servidor fez o que você pediu. Ou você pode ter um cliente erro quando, por exemplo, você faz uma requisição para o servidor que é inválida. Por exemplo, uma requisição inválida, por exemplo, você precisa criar um produto. E aí o nome de produto é obrigatório. Você não informa esse dado na hora que você faz a requisição de criação. Então é um erro do cliente, né? O cliente não informou os dados que seriam necessários para a criação do produto. O erro 500, né, 5 alguma coisa, é um erro que aconteceu no servidor. Então, geralmente, por exemplo, um erro de conexão com o banco, né, algum erro da tua aplicação, um bug e tudo mais, pode gerar um erro 500, 5 alguma coisa, tá? A maioria de vocês está bem familiarizado com esses erros aqui, né? Mas assim, aqui tem uma paginazinha, ó, que é o HTTP Cat, que ele dá detalhes ali, né, usando figurinhas de animais ali, né, sobre o que é cada um desses status aqui, né. Por exemplo, aqui, olha, esse aqui é o OK. A imagem do gato muitas vezes não tem nada a ver ali, né, mas o fato é isso aqui é um OK indicando que o servidor atendeu com sucesso aquilo que você pediu, tá? Isso quer dizer, geralmente quando você recebe status só 200 é isso. Ó, tá tudo certo quanto a aquisição, tá? Mas aí tem outros aqui. Se você for criar, né, se você for criar um registro, por exemplo, criar um produto, você pode enviar para o cliente o status 201, indicando, ó, que você criar, é created, né, conseguir criar o que você pediu, né, de boa, tá? Que mais aqui? Quais são os mais utilizados aqui, pessoal? Todo mundo conhece aqui o 400, né? Aliás, o 404, aliás, né, o not found, né, quando você recebe o 404 de um servidor, quer dizer que você tentou acessar um registro, um dado, um recurso que não existia no servidor. Então não conhece o 404, né? Erro 404, você recebe, então é uma resposta que o servidor envia para você, browser, você cliente, indicando uma informação sobre o status da sua requisição. Nesse caso aqui, ele está dizendo que, olha, o que você pediu, a imagem que você pediu, o dado que você quer, não existe no servidor. Então, 404, tá? Então, essa imagem, esse site aqui é legal para você. Se tiver alguma dúvida sobre o que é cada código aqui, o que é cada status, você pode ver. Esses códigos aqui, pessoal, eles estão abertos a interpretações, tá? De você, programador.
tá? Por exemplo, olha só. Você, por exemplo, numa requisição de criação, né? Numa requisição de criação, você pode retornar para o usuário status 200 ou status 201 created. Você pode, um dos dois aqui, certo? Esse aqui não seria errado, assim, formar 200 para uma coisa que foi criada ali, tá? Mas a tua aplicação só tem que ser coerente, né? Em relação ao front e o back ali, né? Se você vai retornar 200 em caso em que você criou a aplicação, o dado com sucesso, o teu front vai ter que ler isso, né? Vai ter que saber que 200, a resposta 200 quer dizer que a coisa foi criada com sucesso, tá? O que mais aqui, pessoal? Puxa, lá vem as animações, né? E aí, olha só, vamos agora, né, programar mesmo, né? E aqui a gente vai ter uma organização de código diferente do que a gente tinha em PW1. Em PW1, a gente tinha aqui na nossa SRC o diretório controllers, diretório models, diretório routers, né, e por aí vai. Mas aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui apenas o diretório resources, né, o diretório resources, e dentro de resources eu vou criar lá produto, compra, usuário, por aí vai. Dentro de produto eu vou ter lá produto.controller, produto.router, produto.service, produto.types e várias outras coisas assim, tá? Então, dentro do diretório de produtos, eu vou colocar tudo relacionado a produtos. Diferente do que eu tinha antes, né, em PW1, onde eu colocava o produto dentro de controlador, eu tinha lá o controlador né, por exemplo, de produto, de compra, de usuário, né? Ficava separado assim, mas assim, por experiência própria, fica muito mais fácil você administrar lá, porque geralmente quando você está trabalhando com produtos, tu está mexendo em tudo de produto. E é bom ficar tudo, né, ficar tudo pertinho ali, né, um do outro, se você colocar tudo no mesmo diretório, né? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó. Lá dentro de SRC, eu vou criar um diretório aqui chamado Resources, então. Resources aqui, certo? E aqui eu vou criar o diretório produto. No singular, tá? Eu costumo utilizar o singular sempre que eu posso, tá, pessoal? Produto aqui, eu não costumo utilizar no plural, tá? Mas algumas pessoas usam no plural e também não tem nada de errado com isso. E aqui dentro de produtos você vai criar vários arquivos aqui. Eu vou criar aqui, por exemplo, produto.controller.ts. Eu vou criar produto.service.ts. Vamos ver depois o que é esse service aí. Vou criar produto.router.ts. Então você vai ter um roteador para cada resource, tá? Eu vou criar também aqui, olha, produto.types, que vai ter, né, os DTOs, vai ter os tipos ali que a gente vai utilizar. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é o DTO aqui, né? Eu acho que é isso, né, pessoal? Só esses 4 aí. Tô esquecendo algum? Acho que não. Então vamos lá. A gente já tem a tabela criada no banco de dados. E aqui a gente já criou os arquivos. Vamos então agora implementar nosso CRUD ali, né? Tá? Eu vou implementar o CRUD aqui, pessoal. Depois eu vou voltar para os slides para ver ali se eu esqueci de falar alguma coisa, tá? Mas eu vou fazer a implementação aqui com vocês aqui. Pelo menos uma parte dele. Vamos ver até onde que a gente consegue ir aqui, né? Então eu vou começar criando aqui, olha só, no controlador. Aqui no controlador, eu vou criar aqui, né, no nosso controlador, as 5 funções relacionadas com o CRUD, né, as nossas 5 funções, que é o index mais as funções do CRUD, né? Então, eu criar aqui, olha, const é igual, aqui eu vou botar, aqui depois eu boto o nome das funções aqui, só para a gente atualizar, fazer rapidinho aqui, async, rec, né? Isso aqui vai receber o rec e o raise, request, express, raise, response, express, e esse aqui vai ter uma função, certo? Então essa primeira função aqui, olha só, vai ser o index, essa aqui vai ser o create, é o CRUD normal, né? Create, read, update,
E o remove, né? Aqui não posso botar delete porque o delete é uma palavra reservada no JavaScript, tá? Então aqui eu vou usar o remove. E aqui eu vou exportar essa galera toda aqui, olha, export, default. E aqui eu vou exportar dessa forma aqui, olha. Index, create, read, update, remove. Certo? Então tá aqui nosso boilerplate do controlador, né? O esqueleto dele aqui, né? E agora vamos lá para o roteador, né? Vamos preparar ali o nosso roteador. O roteador vai ter uma rota para cada um desses caras aqui, certo? E o roteador, a gente vai utilizar, né, aquilo que a gente já conhece lá, né? Vou utilizar aqui, ó, import, router, from router. Opa, from express, pessoal, desculpa. From express. E aqui const router vai ser igual a router. E aqui eu vou ter um conjunto ali de rotas, né, defini-las aqui assim. Então aqui vai ser router ponto. Aqui pode ser get, pode ser post, pode ser put. E aí depois eu coloco isso então. Ponto. E aqui eu vou botar só o barra por enquanto. E aqui, esqueci de importar o controlador aqui, depois eu vou importar ele, mas aqui vai ser produto, controller, com alguma função, certo? Então deixa eu importar o controlador, pessoal, vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui. Eu vou importar esse cara aqui, ó, import produto, controller, tá aqui, ó, né, produto, controller, né, vê que isso aqui eu estou colocando o nome que eu quero dentro do meu roteador, chamando ele produto, controller, dessa forma aqui. E aqui, na primeira linha, vai ter um método get, né? Get no barra vai listar os produtos, certo? Listar os produtos. Certo? Então, assim, o meu controlador, ele tem aqui um método index, que basicamente ele vai listar os produtos. Olha só, pessoal, vamos retomar aqui PW1, né? PW1 eu também tinha um controlador assim. Estão lembrados? Eu também tinha assim as funções index, create, read, update e tudo mais. Só que aqui, dentro de cada uma dessas funções, eu chamava view, estão lembrados? Eu chamava view lá, porque assim, o controlador tinha que responder diretamente o browser, já enviando para o browser o HTML necessário para renderizar aquela aquisição, certo? Estão lembrados disso, pessoal? Lá em PW1, o modelo MVC, né, quando o usuário ele acessa um dado endereço da aplicação, o que eu vou retornar para o usuário é HTML puro, certo? Não é HTML que a gente retornava? Estão me acompanhando, pessoal? Cara de vocês parecem de que estão voando aí. Estão me acompanhando direitinho? Estão lembrados em PW1 que a gente tinha isso, pessoal, lá? Para cada rota eu retornava HTML. E aí, no caso, assim, para eu retornar HTML, o que eu fazia? Eu usava view, né? Usava as views, estão lembrados? Então, para cada rota, né? Para cada ação aqui do meu CRUD, eu retornava um conteúdo HTML lá, e para isso eu chamava view. E aqui eu não vou, né, fazer uso de views. O que a gente está programando aqui agora é, por exemplo, ao invés de retornar HTML, a gente vai retornar dados apenas. Então, por exemplo, na hora de você acessar o index aqui, eu não vou retornar para o usuário o HTML com a listagem de produtos. Eu vou retornar um JSON com conteúdo com a listagem de produtos, um JSON apenas, certo? Um JSON, né? E aí o próprio front que vai ser implementado em React depois é que vai se virar ali para mostrar para o usuário aquela listagem de produtos. Geralmente vai criando uma tabela ali, alguma coisa assim, né? Um conjunto de cards. Mas aqui, meu papel no back-end é apenas retornar os dados que o usuário está pedindo. Então, no caso do index, eu vou retornar um JSON com produtos. No caso do create, eu vou receber os dados do novo produto, vou retornar apenas dizendo para o usuário, criei ou não. Criei ou não. Criei o produto ou então deu algum erro, certo? Na hora que o usuário acessar o read, eu vou retornar o JSON para o usuário contendo os dados de um produto específico, por aí vai, tá? Então, aqui, olha, nosso roteador é isso, né? Quando o usuário fizer um get no barra,
e vou retornar uma listagem de produtos. Quando o cara fizer um post no barra, eu vou criar um produto. Um post no barra, certo? Quando o usuário ele fizer um get passando um ID, nesse caso ele quer ler, create, né? Nesse caso ele quer ler os dados de um produto específico, né? E aí eu vou chamar a função read do controlador. Tá? Depois vocês vão ver isso aqui, pessoal, por que eu estou colocando barra aqui? Porque de fato depois eu vou ajeitar isso aqui para que a edição seja, quando o usuário acessar barra produtos, eu vou retornar a listagem de produtos. Mas por enquanto eu vou deixar assim, depois a gente vai ver como é que eu vou colocar produtos aqui, tá? Assim no meio da rota, tá? Mas por enquanto eu vou colocar só barra assim. Read aqui, então quando o cara fizer um get, lembrando que eu tenho as opções, né, de métodos get, post, put, patch e delete, né? E eu estou sendo repetitivo porque eu estou vendo assim cara de vocês aqui parece que estão alguns de vocês parecem que não estão entendendo pela cara, né? Por isso eu estou sendo muito repetitivo, tá, pessoal? Então quando o cara fizer um get, o ID eu vou dar um read. Quando o cara fizer um put, olha só, um put, passando o ID de um produto, quer dizer que ele quer atualizar aquele produto, né? Então vai ser um put aqui. E quando o cara quiser apagar um produto, ele vai usar o método delete aqui, passando o ID do produto que ele quer apagar, certo? E aqui esse cara aqui vai ser o update, e esse cara aqui vai ser o remove. E agora, pessoal, vou apenas exportar esse cara aqui, export default router. Tá bom? Então já temos o esqueleto do nosso roteador e temos o esqueleto ali, né, do nosso controlador, né? Mas eu quero dar uma ajeitada aqui, pessoal, ainda nesse roteamento, né? Conforme eu falei, porque como a gente vai ter vários resources, né, a ideia é que o usuário acesse get em barra produto e ele recebe a listagem de produtos. Que ele fizer um get em compra, ele recebe a listagem de compra, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai ter uma hierarquia de rotas aqui. Vai ser diferente do que a gente fez em PW1. A gente vai ter uma hierarquia de rotas. Porque além das rotas de cada resource, eu vou ter também uma rota geral, que vai estar dentro aqui do router, olha só, que a gente tinha até criado na última aula aqui. E pessoal, tem que ver o que a gente vai fazer com esses caras aí, né? Esses exercícios aí, né? Ver o que eu vou fazer com esse troço. Pessoal, eu vou criar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um resources, olha só, um novo resource aqui que é de exercício, né? E vou criar aqui um router aqui, tá? Exercício.router.ts. Aqui vai ter os exercícios que a gente fez até então, né? Como são exercícios, né? Vocês têm que, né, compartilhar isso comigo. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou dar aqui um Ctrl X, um Ctrl V para cá. Ixi, não vou não. Ctrl X, Ctrl A, oi. Então, ó, eu coloquei aqui, né, essa rota de exercício, certo? Vou salvar aqui. E aqui vai ser o seguinte, pessoal. Aqui vai ser o seguinte. Olha só, ao invés de router aqui, eu vou chamar esse cara aqui de index.ts. Index.ts. Já está sendo importado nos cantos. Index.ts. Porque assim, é muito comum na aplicação ela ter versões de rotas, tá? Você tem, por exemplo, a versão de rotas V1, você tem a versão 2, a versão 3, e muitas vezes você quer que a tua aplicação, a tua API, ela disponibiliza essas várias versões, tá? Porque assim, às vezes você está trabalhando, a versão V1 é aquela que está em produção, que está alimentando um dado sistema,
e aí você tem a versão V2 que está alimentando no outro sistema, então é comum a gente ter versões aqui, tá? Então eu vou aqui definir essa hierarquia de rotas, onde a primeira parte da rota define qual é a versão da rota que você vai utilizar, tá? Então aqui, olha, eu vou criar aqui de novo o nosso import. Vocês já vão entender direitinho isso que eu estou falando, tá, pessoal? Vai ficar já claro aqui. Vou importar o router aqui. From Express. Const router vai ser igual a router. Bacana. Aqui eu vou criar aqui dentro de router, olha só, dentro de router eu vou criar um novo arquivo chamado v1.ts. Aliás, vou botar router v1, router v1.ts, tá? Router v1.ts. E aqui eu vou importar esse cara, olha só, import v1 router from. Vai dar erro porque eu não estou exportando nada por enquanto desse arquivo, mas a gente vai ajeitar isso, né? E aí, olha só, tá, então eu importei esse cara aqui, né? E agora eu vou fazer o seguinte, olha, router.use, porque na verdade se você vê um router aqui, ele é um middleware, né? Vê um router, quando você exporta esse cara assim, por exemplo, você exporta assim esse cara, desse jeito, esse cara que você está exportando aqui, ele é em si um middleware. Tanto que eu, lá no meu index.ts, olha só, eu estou utilizando router aqui, olha, eu estou usando use aqui de baixo, tá vendo? Use aqui, ó, tá vendo? Então é porque esse router, ele é um middleware. Se eu quiser fazer uma hierarquia de rotas, né, de arquivo de roteamento, eu vou ter que usar esses middleware importando, né, de algumas formas que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então tá aqui, né, eu tenho esse index.ts aqui, então esse router.use vai aqui importar, né, esse v1 router aqui. E aí esse cara que eu vou exportar ele, ó, export já vai ficar mais claro para vocês, tá, pessoal? Default router, exportei ele, né? E agora eu vou criar esse v1 router aqui, tá, pessoal? Vou dar aqui, olha, um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, e aqui eu vou importar o meu produto router from resources produto router, certo? Importei o roteador de produto para cá, né? Importei para cá. E agora eu vou aqui, olha só, dentro desse v1 router, eu vou colocar todos os roteadores que fazem parte da versão 1 do meu roteador, certo? Então eu vou dar aqui, olha, Ctrl C, Ctrl V, e agora, por enquanto, a minha versão 1 contém apenas as rotas relacionadas com produtos. Mas aqui também posso importar, olha só, que a gente acabou de criar, né? Import exercício, aliás, exercício, router, from, resources, exercício router. Então eu vou colocando aqui todas as rotas que fazem parte da V1, né, do roteamento versão 1 da minha aplicação. E aqui eu vou colocar também, olha, o nosso roteador relacionado com o exercício, tá aqui, ó, certo? Então aqui V1 tem esses dois conjuntos de rotas aqui. E aqui dentro de TS, aqui do index.ts, eu estou importando o V1, certo? Só que olha só, pessoal, continuando aqui, olha só, dentro aqui do V1, eu estou importando aqui, mas o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um nome, olha só, aqui eu vou colocar aqui, quando o cara acessar /produto, nossa, estou ruim de teclado hoje. Quando o cara acessar /produto, eu vou referenciar esse produto router aqui, certo? Quando o cara acessar aqui /v1, né? Eu vou estar acessando a versão 1 do meu roteamento, né? Então, olha só como é que tá ficando aqui, pessoal. O cara vai acessar localhost /v1, aí vai cair nesse v1 router aqui. Aí ele vai vir para cá.
Aí, digamos que a rota seja assim, barra V1, barra produto, e é um get, né? Então ele vai vir para cá, barra produto, aí vai ser direcionado para essa rota aqui, e nessa rota aqui, ele vai ser direcionado para o método adequado, dependendo se o cara está fazendo um get, um post, por aí vai. Certo? Então agora a gente tem uma hierarquia de rotas. Começa lá no index, depois vai lá para a definição se você quer produto ou quer exercício. E aí, se for produto, ele vai direcionar o usuário para cá, e aqui vai definir qual é a função do controlador que vai executar aquela requisição do usuário. Pode perguntar. Esse get, tanto tem barra e o barra é de, né? Tipo, ele não vai dar conflito. Não, porque é o método, olha só. Aqui, olha, tem um get, né? Aqui eu só tenho dois gets, que seria possível o conflito, né? Mas aqui, isso aqui, o ID define o que o cara quer. Se o cara colocar um ID, quer dizer que é o índice. Se não colocar o ID, é o index. Tá? Então o método aqui diz... Aqui no, então se eu passo a barra e passo, sei lá, 3, então ele vai direto pro... Exatamente. Tá? É assim, tá? Pessoal, deu para entender essa hierarquia de rotas aqui? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para acessar então, né? Agora tem um V1, o cara tem que digitar assim, localhost, a porta, barra V1, barra produto, né? Por exemplo, e aí se for uma requisição get, vai retornar já para o usuário o index ali de produtos, certo? Tá? Já que a gente definiu as rotas aqui na aplicação, né, agora vamos usar um client, né, para a gente poder consumir essas rotas, né? Usar essas rotas aqui. Eu costumo utilizar o Insomnia, tá, pessoal? Eu vou abrir o Insomnia aqui. Nos meus projetos pessoais eu uso Insomnia ali para a gente... para eu fazer testes ali das minhas rotas, das minhas aplicações, né? Então aqui no caso, olha só. Eu vou criar aqui, olha. Eu vou criar aqui no meu Insomnia. Tem Insomnia aí nas máquinas aí, pessoal do laboratório? É para ter. É para ter. Eu pedi para instalar. Vê aí para mim se está aí. Não tem nada implementado lá. A gente vai implementar ainda. Aliás, a gente pode até fazer isso já, né, pessoal? Aqui, olha. Vamos só fazer um hello world ali, então. Né, ali Olha só aqui, olha. Aqui no controlador, olha. Aqui em index. Né, digamos que o cara acesse o index ali da aplicação, né? Eu vou botar só por enquanto só um res.send hello world aqui para o usuário. Tá? Então, se o cara acessar barra get o produto, ele vai retornar hello world. Vamos ver se rola, né? Vamos ver se isso vai acontecer, né? E aí, assim, já que a gente tem um conjunto de rotas, para a gente testar essas rotas, se a gente não tiver um front-end implementado, aliás, se tiver ou se não tiver, é sempre legal você, equipe back, você que trabalha no back, você poder testar suas rotas, não utilizando o front, mas utilizando uma aplicação como Postman ou então como Insomnia, né? Tá? E aqui você vai criar aqui uma nova coleção de rotas. Geralmente, assim, para uma aplicação você tem, né, uma coleção de rotas. Eu vou criar aqui loja create, tá? E aqui eu vou criar as rotas, tá? Então, por exemplo, olha, outra coisa que a gente tem que fazer aqui, já que agora a gente tem um novo ambiente de teste de rotas aqui no Insomnia, acabei de criar uma coleção nova que não tem ainda nenhuma rota. Eu vou primeiro aqui definir a base da URL da minha aplicação, né? Então eu vou aqui, ó, Manage Environments aqui, ó. Vou clicar aqui e aqui eu vou criar uma variável, pessoal. Vou criar uma variável que eu vou utilizar em todas as rotas, que é o path ali da minha aplicação, que é localhost 2.4455, certo? Então vou botar aqui, olha, um path aqui, uma variável chamada base URL. Base URL, esse cara aqui vai ser http, localhost 4455, tá? Então essa aqui vai ser, né, a raiz da minha aplicação, né? Aliás, a raiz da minha API no caso, né? Lembrando, pessoal, assim, geralmente, né, quando a gente estava em PW1, a gente testava no browser diretamente, estão lembrados? A gente queria, assim, acessar uma dada página, a gente colocava o endereço no browser e a gente recuperava. Você pode fazer isso ainda para requisições GET, mas você não pode fazer isso para requisições delete, nem post, nem patch, nem nada assim, tá?
Só pode fazer para execução GET no browser, por isso estou implementando aqui. A gente vai utilizar o Insomnia, porque o Insomnia vai permitir você fazer questões GET, post, delete, por aí vai, tá? Então vou aqui, já criei nosso base URL aqui, e eu vou aqui, olha, criar um novo folder de requisições, onde vou colocar aqui produtor. E dentro desse folder eu vou colocar todas as rotas de teste para produtos. Então, por exemplo, aqui nesse folder eu vou criar aqui, olha, uma rota para listar os produtos, né? Uma rota para listar. Beleza, tá listando aqui, vai listar aqui. E aqui você vai definir a rota, tá vendo esse get aqui, olha? Você vai definir a rota, você pode definir aqui, selecionar os métodos ali, né, que você vai utilizar. O HTTP tem outros métodos também, ótimos e head, que a gente não vai utilizar, isso aí é mais de, assim, é coisa de controle mesmo, a gente não vai utilizar aqui na API. Aqui a gente vai utilizar get, push, o put, post, né, put, patch a gente não vai utilizar, porque nosso update a gente vai usar o put e o delete, tá? Para a rota de listagem de produtos, eu vou utilizar o get então. E eu vou colocar aqui, olha, digitar ponto. Se eu digitar ponto, ele vai abrir aqui para mim, eu selecionar base URL, olha só, que é aquela variável que eu defini, cujo valor é HTTP, localhost 4455. E aqui eu vou botar barra produtor. Tá vendo? Aliás, pessoal, não, barra V1, barra produto, já que a gente tem essa hierarquia de rotas, né? Começa pelo V1 barra produto. Eu fazendo assim, a nossa expectativa é que quem responda seja, né, aquele hello world lá que a gente, né, acabou de criar lá no nosso controlador, né? Se eu não esqueci nada, pessoal, vamos ver se funciona aqui. Não funcionou, será que está funcionando, rodando aqui? Tá, deu algum erro aqui. Deixa eu ver aqui. Index.ts. Acho que eu não salvei aqui. Eu acho que eu não salvei. O que é? Eu não tinha salvo o arquivo. Tá aqui, ó, pessoal. Hello World. Tá vendo? Digitei lá V1 barra produtos, né? E quando eu fiz isso, ele foi aqui para né, o arquivo principal da aplicação. E aqui eu estou importando como middleware o roteador, né? O router ali. Esse router aqui nada mais é do que uma referência a esse arquivo. Então a primeira parte da minha rota é isso aqui, né? E aí ele vai vir para esse arquivo V1. Nesse arquivo aqui, ele vai pegar a segunda parte da rota, que é esse produto aqui, e vai direcionar o usuário para esse roteamento aqui, e aí o usuário vai ser direcionado para cá. O método é get no raiz, então tá aí, já respondeu, né, o hello world lá para o usuário. Pessoal, acompanharam? Tudinho? A parte do Insomnia, não? Mas você entendeu o que é Insomnia? Não, entendi. Estou tentando instalar. Tá tentando instalar? Pode falar. Eu nunca usei. Qual que é o nome dele mesmo? Thunder Client, perfeito, pessoal. Tem aí tem um Thunder Client que é uma extensão do Visual Studio, que você pode instalar e ele permite você fazer essas rotas aqui. Eu não usei, por isso eu não estou mostrando aqui, tá? Mas você tem essa... Aliás, eu acho que eu tenho até ele instalado aqui, sabia? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, pessoal. Ah, tá aqui ele aqui, ó. Mas eu não sei usar, não sei nem pra onde ir daqui. Hã? Não, pra vocês enxergarem aí, né? Ah, tá aqui, tá. Vamos ver aqui, eu vou criar aqui uma nova requisição. Aí, digamos... Aqui eu não sei assim se dá para fazer uma variável como a gente fala em Insomnia, deve dar, mas vou botar aqui localhost 2.4455 barra produtos, né? Aliás, barra V1, né? Barra V1 barra produtos. E eu vou dar um send aqui. Localhost HTTP. Ah, tá aí, pessoal.
Hello Wood aqui, tá vendo? Então você pode utilizar esse cara também, mas eu não conheço, não vou mostrar, né? Eu não vou ficar usando ele aqui, tá, pessoal? Mas você pode utilizar. Então o cliente, né, assim, da tua API, né, você vai utilizar para você poder testar cada uma das rotas que você vai implementar, sem que seja necessário você utilizar a aplicação front, né? Lembrando que a gente nem implementou a aplicação front ainda, então a gente vai precisar de algum software para testar cada endereço que a gente vai codificar na nossa API. E a gente vai utilizar um client, seja o Insomnia, seja o Thunder Client, seja o próprio Postman, que também é bem legal. Uma vantagem do Postman é que ele permite você testar também WebSocket, né? O Insomnia não permite você testar socket, tá? Mas eu estou habituado a utilizar o Insomnia aqui. E ele é de fato bem bacana essa aplicação aqui. Tá? Então assim, já temos aquele estágio de produto, certo? E agora vamos ver como é que a gente vai fazer para, de fato, listar o produto, né? Assim, usando o Prisma no caso, né? Como é que a gente vai acessar ali. Aliás, a primeira coisa que a gente vai implementar, pessoal, seria melhor a gente implementar primeiro o Create, né? A gente cria um conjunto de produtos, depois a gente testa a listagem de produtos, né? Porque senão a gente vai testar aqui e não vai retornar nada. Vamos implementar primeiro, então, o nosso Create, tá, pessoal? Vamos lá, então, fazer isso aqui no nosso... Giovanna, eu tirei tua dúvida? Eu tirei tua dúvida? Qual era a tua dúvida mesmo? Ah, você usou? Aí? Tá bom, tá bom. Vamos lá então, vamos aqui no nosso produto aqui, no resource aqui. E olha só, pessoal, aqui, se eu for criar um produto, né, como eu vou criar um produto, eu vou criar uma função de criação de produto dentro do service, tá? Eu já falei um pouquinho do service na última aula, acho que numa das aulas anteriores, né? A ideia do service é eu fazer aqui um conjunto de funções de acesso ao banco, que acessam um banco de dados diretamente. Esse cara aqui é o único cara que conhece o Prisma, o service, né? Então, assim, todo que é comando que eu vou fazer de criação de produto utilizando, por exemplo, o Prisma, eu vou implementar uma função aqui no service para criação de produtos. Eu vou chamar essa função dentro do controlador. O controlador não vai fazer acesso direto ao Prisma, porque a ideia é que o service ele seja uma intermediação entre o controlador e o banco de dados, entre o controlador e o ORM. De forma que quando se você quiser algum dia mudar o ORM, você só precisa mudar os services da tua aplicação. Você não precisa sair mudando tudo que é lugar da tua aplicação, lá, tudo que é chamado ORM, você só precisa mudar a camada service, certo? Então a gente vai usar o Prisma aqui dentro, tá? E aí, vamos lá, olha só, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar o Prisma Client, tá? Prisma Client ele vai dar acesso, tá meio ruim de chegar aí, né, pessoal? Vou botar pra cá assim. Tá? O Prisma Client vai dar acesso aí pra gente ao Prisma, tá? Certo? E olha só o que eu posso fazer aqui também, pessoal. Olha só que legal, olha só. Já que eu tenho um modelo produto implementado, né, já tenho esse modelo produto implementado dentro de esquema.prisma, eu posso fazer isso aqui, ó. Olha só. E deixa eu importar produto, tá vendo? Você vê que eu nem criei uma classe produto. Eu só criei, né, o modelo dentro de esquema.prisma, né? E ele já cria pra gente produto. Se você colocar o mouse em cima, olha só, botar o mouse em cima, ó. Esse cara é um tipo, olha só, um type, ó. Um type produto que tem lá ID, nome, preço, estoque, create ad, update ad. Olha só que bacana. Fiz isso automaticamente pra gente. A gente não criou esse tipo em lugar nenhum. A gente só definiu o modelo ali dentro do arquivo esquema.prisma, né? Tá? Então tá aqui, né? De forma bem fácil o nosso tipo aí. O que mais? Olha só. Eu vou aqui criar um objeto chamado Prisma,
a partir desse Prisma Client aqui. E é esse cara que vai dar acesso ali pra gente. Ah, o Nil. É esse cara que vai dar acesso ali pra gente, né? Ao acesso, né? Ele que vai dar o acesso pra gente à tabela produtos, né? E qualquer tabela do banco de dados, aliás. E aqui eu vou criar, olha só, a nossa função const create produto. Certo? Aqui eu vou criar essa função. Essa função aqui vai ser uma async, tá? Vai ser uma async. E ela vai receber, né? Ela vai receber aqui. Eu digitei errado aqui, async. Deu, não, tá certo, né? Async. Ah, tá. Ele vai receber o que, pessoal, esse cara aí? Né? Assim, quais são os dados necessários para a gente criar um produto novo? Quais são os dados que a gente vai precisar? Assim, considerando esses dados aqui, olha só, de produtos, a gente vai precisar ali criar o ID gerado automaticamente, a gente vai precisar do nome, do preço do estoque, create ad, update ad também é criado automaticamente, certo? Então a gente vai precisar desses 3 dados aqui, certo? Mas aí, né, a gente vai, já que a gente vai fazer da forma correta, né, da forma como é normalmente feito aí, a gente vai criar um tipo contendo esses 3 caras aqui, né, nome, preço, estoque, né, para utilizar esse tipo na hora de criar produto, né? Então, olha só, eu vou criar aqui em types, olha só, em types, eu vou importar de novo em types aqui, ó, esse cara aqui, eu vou importar em types esse cara aqui. Então, tipos, vai ter todos os tipos relacionados, todos os tipos de interfaces, né, relacionados a produto aqui, né? Esse cara que eu vou apagar, que eu não vou precisar dele, tá? E aí vem um conceito, né, que lá no slide eu exponho isso aí, que é o conceito de DTO, tá? Ó, pessoal, no slide eu tive o maior carinho para fazer slide aqui, tudo, né, como eu tinha explicado aqui, cada uma dessas partes que cada uma dessas coisas que eu tô falando aqui, tá? Então no slide está bem detalhado. O problema são essas animações chatas aqui, cara. Até hoje eu não tirei esse troço. Vamos lá. Tá aqui. Aí falando das camadas, beleza? Da camada de serviços. Quero chegar aqui no DTO, acho que estamos perto já. Tá aqui, olha só. Data Transfer Objects. E a ideia aqui é o seguinte, pessoal, assim, quando você vai criar um produto, por exemplo, você vai, no teu front-end, você vai enviar para o teu back uma requisição de criação de produto, né? E aí você vai utilizar de objetos para isso, objetos JSON, dados JSON ali, certo? E um tipo DTO, né, Data Transfer Objects, ele nada mais é do que a definição de quais são os dados que o cliente precisa enviar para você, transferir para você, para que você consiga concluir aquela requisição do cliente. Aquela requisição. Então, assim, o cliente vai enviar para você, né, uma requisição de criação de produtos, e aí o DTO vai definir quais são os campos necessários para essa criação de produtos. Nesse caso, a gente vai precisar do nome, né, do preço e do estoque, certo? Então, DTO, pessoal, é mais um conceito. É mais um conceito que a gente usa, mas que não muda muita coisa no nosso código, né? Basicamente, eu vou criar aqui, olha, um type chamado create produto DTO. E DTO, sempre que eu tenho um produto do tipo DTO, quer dizer que eu estou definindo aqui quais são os dados que o front tem que me enviar, tem que me transferir para que eu possa criar o produto para ele, certo? DTO é sempre isso, tá, pessoal? Relacionado com a definição de quais são os dados que eu preciso receber do cliente para que eu possa criar alguma coisa, ou então atualizar alguma coisa, né? E esse cara vai ser o quê? Olha só. Esse cara vai ser o seguinte, olha. Vocês conhecem a expressão pick up de inglês? Que é você, né, extrair, né, colher, né, coletar, né? No caso aqui, olha. Eu vou passar aqui produto. E eu vou extrair de produto apenas
o nome. Esse pick aqui, pessoal, ele é do TypeScript, tá? Ele é um utilitário. O TypeScript serve para você fazer edições ali, né? É um utilitário de tipos do TypeScript, tá? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, olha. Estou colocando aqui quais são, né, os atributos de produto que eu quero colocar em Create Produto DTO nesse tipo aqui, tá? Você vê o seguinte, olha só, aqui, ó. Tá vendo que Create Produto DTO, por enquanto, tem preço e nome, olha só. Que eles foram extraídos daqui de produto, foram extraídos, né, de acordo com o que eu coloquei aqui, tá? E agora eu vou colocar estoque, né, que a gente também quer informação de estoque aqui. Beleza? E aí, se eu botar o mouse em cima, olha só, tá aqui, olha. Agora o Create Produto DTO tem produto, tem esse nome, tem esse estoque, tá? Eu tenho outras coisas aqui, pessoal, por exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui, olha, só fazer alguns testes aqui, né? Por exemplo, type teste, certo? Vou botar aqui um type teste aqui, ó. É igual a, por exemplo, vou botar partial, por exemplo, aqui, partial produto. Partial produto. E o que vai fazer? Ele vai pegar o tipo produto, né? E vai colocar todos os atributos como sendo opcionais, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como ele é um utilitário do TypeScript para fazer ali mudanças ali, fazer conversões ali relacionadas com o tipo? Tem partial, tem o omit também, que é o contrário do pick. Eu vou botar, por exemplo, omit, ó. Omit. Omit, ele vai omitir aquilo que eu colocar. Por exemplo, vou botar aqui, ó, nome. Então, ele vai criar um tipo teste, onde tem tudo menos nome, tá vendo? Então, são utilitários de tipos ali do TypeScript, tá? Tem vários aí. Tem vários não, tem alguns. E aí o pick é um deles. Pick serve para recortar aí só o que você quer ali do produto. Quero só nome, preço, estoque, né? E é porque é isso que eu vou utilizar na hora de criar. Então, tá aqui nosso tipo criado. E agora aqui no nosso service, eu vou importar, né, esse cara que a gente acabou de criar, create produto DTO, e aqui eu vou dizer que essa função vai receber um produto que é do tipo create produto DTO, certo? Beleza, pessoal? Tá? Então, para essa função funcionar, vai precisar criar, vai se receber como parâmetros esses três dados, né, que a gente definiu nesse tipo aqui, tá? O que é esse cara que vai retornar esse create aqui, olha? Quando você cria um produto novo, uma entidade nova, usando o Prisma, ele vai te retornar o produto inteiro criado, tá? Ele vai te retornar o produto criado, só que retornar uma promise, né? Tanto que eu estou utilizando assim aqui, vai retornar uma promise. Então, esse cara aqui vai retornar isso aqui, olha, uma promise de produto. Produto é o cara inteiro, certo? É o cara inteiro. Tá dando vermelhinho ali porque a gente ainda não está retornando nada ali, tá? Mas é isso, assim, ele vai retornar uma promise de produto, produto retornando, contendo todos os dados, né? Então, a tua API vai funcionar assim. Você vai passar o nome, o estoque e o preço, e ela vai retornar para você os dados completos daquele produto criado, inclusive o ID, create@, pdT@, por aí vai, tá? Então, olha só, aqui que eu vou fazer, dar um return, opa, vou botar Prisma aqui, né? Prisma.create, aliás, Prisma.produto. Outra coisa legal, pessoal, olha só, Prisma.produto, e esse cara aqui é criado automaticamente também, já me dá um conjunto de funções que eu posso executar sobre o produto, olha só, de forma automática pra gente. Tá vendo? Esse cara aqui é criado automaticamente, esse cara aqui também. Então aqui eu posso dar, por exemplo, produto .create para criar um novo produto. Né? E aqui, olha, vou passar aqui os dados, data, produtos. E esse cara aqui, pessoal, vai ser um await, né? Tá aí, olha só. Tá aí o nosso create produtos, uma função com uma linha só, né? Onde vai utilizar a função create aqui
passando os dados do produto que foi esse cara passado como parâmetro aqui, certo? E agora você já tem uma função para, né, criar produto, tá? Tá vendo como é muito melhor que o Sequelize, pessoal? Não tem nem comparação, é muito mais simples que o Sequelize. O Sequelize seria bem mais embolado, ele dá muita coisa automática aí para você. Então não é à toa que a gente fez essa mudança aqui, né? Então aqui agora dentro do controlador, eu posso dentro do controlador criar aqui, né? Importar, aliás. Vou importar aqui, ó, import create produto. Então, eu acho que eu não exportei ele, né? Export. Tá. Exportei from produto.service. E agora dentro do create, ó, dentro do create, eu posso aqui chamar apenas. Aliás, eu vou colocar isso dentro de um try, sempre é saudável, né? A gente colocar dentro de um try aqui, porque eu coloco o try dentro do controlador, não dentro do service, porque o controlador é o que vai dar a resposta para o usuário. Se o try der algum erro e cair no catch, eu vou já retornar para o usuário o erro 500, o status 500, né? Então aqui, olha, eu vou fazer isso aqui, olha, const. Aliás, espera aí. Esse cara aqui, o create, ele vai receber, a requisição create vai ter um body, né? Vai ter os dados do produto no body, né? Então eu vou precisar fazer isso aqui, olha. Const produto vai ser igual a rec.body, que a ideia do body é conter os dados do produto. Então tá aqui, né? Já tá ali. Aliás, tem que fazer uma mudança ali no index.js ainda, a gente vai fazer daqui a pouco. E aqui eu vou criar um novo produto, ó. Novo produto vai ser igual a await create produto passando produto como parâmetro, certo? E aqui eu já posso responder para o usuário, pessoal. Dá assim, olha, res.status. Aqui eu posso usar o 201, indicando que o status foi de conseguir criar direitinho. 201 a gente acabou de ver que é o 201 lá na página dos gatos, né? E aqui eu vou enviar para o usuário um JSON contendo os dados do novo produto. Os dados do novo produto aqui, ó. Só isso, certo? E aqui eu vou colocar um catch, né? Caso dê algum erro, né, nesse comando aqui, catch, erro. Se der algum erro, eu vou retornar para o usuário o res.status. Eu vou dar aqui status 500, indicando que deu um erro do lado do servidor, né? .json, erro, encaminhar o erro aqui. Tá? Aliás, pessoal, tem um caso aqui onde poderia ser um erro do usuário também, sabia? Porque a gente definiu lá no Prisma Esquema de que o nome do produto é unique, né? Unique, aliás. Unique, né? Assim, não pode ter nomes repetidos, né? Então, se você no cliente aqui definir um nome que já existe no banco, seria um erro do usuário, e a gente pode até depois programar isso aqui, pessoal. A gente pode até fazer isso aqui depois, tá? Assim, fazer essas checadas se já existe um produto com aquele nome ou não. Mas antes disso, a gente vai precisar vir aqui, pessoal, no index.es. Estão lembrados do body.parser, do body parser que eu falei para vocês lá em PW1? Que assim, quando a gente recebe os dados via API, né, por exemplo, o body, né? O body, né, assim, lá no Insomnia eu vou colocar o JSON lá dos dados do produto que eu quero criar. Esse JSON vai ser enviado para o front, né? Mas na hora que eu envio os dados vai ser enviado para o back, para a minha API. Na hora que eu envio esses dados para a API, eles não chegam lá bonitinho, né? Eles vão codificados da mesma forma como é codificada a URL aqui do browser, né? Se você colocar, por exemplo, ali no browser, por exemplo, um espaço, vai transformar aquele negócio ali num porcentagem 20, não é? Né? Então, assim, ele vai codificado, né? E aí, para você descodificar, para você pegar aquilo que está chegando
ver a protocolo HTTP, né, converter para um JSON bonitinho, você vai precisar colocar isso aqui, olha só, app.use express.json, tá? Então, fazendo isso, todo corpo de requisição que chegar na tua API, ele vai pegar aquele troço que não vai chegar bonitinho e vai converter num objeto que você pode utilizar na API, tá bom? Então, é isso que faz, olha só, você poder, aqui no controlador, fazer produto recebe rec.body, porque rec.body passa a ser um objeto contendo o corpo do pedido que o cliente fez para você, tá bom? Então tá, pessoal. Fala. Cara, eu não sei como é que é erro no Prisma, depois a gente vê. A gente pode simular alguns erros aqui, tá? Eu não tô lembrado, tá? Mas talvez, porque no Sequelize tinha que colocar erro.message aqui. No Sequelize era assim, era um objeto no message aqui. Aqui a gente pode fazer um teste depois, tá? E aí, olha só, pessoal, a gente vai ter que voltar no Insônia. E aí eu vou mostrar para vocês uma das razões do porquê que eu gosto do Insônia. Que é a seguinte, olha só, aqui eu vou criar aqui uma nova aquisição. Agora para o Create, né? Então agora ele vai criar um produto. Esse cara aqui vai ser um método post. Por que post? Porque a gente definiu lá no nosso código, né, nosso roteador, que quando o cara for fazer um post, ele vai ser direcionado para o método create, né? Então é post, né? Está definido aqui, né? Um post no barra, né? Então um post no ponto base URL barra v1 barra produto. Esse aqui é o path, esse aqui é o resource, v1 barra produto sem eu passar nenhum ID, porque eu quero criar, né? Quando eu faço a criação, eu não preciso de nenhum ID, porque esse cara nem existe no banco de dados ainda, né? Tá? Dá um post no barra. E aqui, olha só, aqui no body, ó, eu vou dizer o seguinte, quero passar um JSON para o back, um JSON para a minha API. Eu vou clicar aqui em JSON. E aqui eu vou poder definir os dados do produto que eu quero criar, certo? Os dados são nome, né? Mas aí tem o seguinte, pessoal, aqui, olha só, aqui eu tenho uma extensão que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é um plugin no caso, vou botar aqui, preference aqui, ó, e aqui eu tenho um plugin que é esse Insônia Plugin Faker, que me ajuda a criar dados fakes, né, na hora de criar um produto novo, por exemplo. Ele vai criar, por exemplo, um número aleatório na hora do preço, um número aleatório na hora do estoque, um nome aleatório na hora do nome do produto. Então esse plugin aqui me ajuda com isso, tá? Então o plugin é esse, Insônia Plugin Faker. Insônia Plugin Faker vai ficar gravado depois. E essa aula eu vou fazer questão de compartilhar com vocês, porque tem muita informação hoje aqui, né? Então assim, esse plugin, o que eu faço? Olha só, eu boto aqui, olha, abro aspas, pressiono ponto, ele vai abrir para mim um conjunto ali de opções, aliás, ponto não, F, vai abrir um conjunto de opções, e tá vendo as opções do fake aqui, olha só, fake, olha só. Eu posso vir aqui em commerce, selecionar aqui, vou clicar aqui, ele vai me dar um conjunto de opções aqui, sobre qual é o tipo de dado que eu quero gerar. Então aqui, olha, de commerce, posso selecionar, por exemplo, olha, um produto, olha só, um produto. Selecionei um produto e aqui eu quero, e aqui dá até exemplos, ó, Pants aqui, olha, o refresh aqui, olha, ele vai me dar vários produtos aqui que eu posso utilizar, tá vendo? Então são dados aleatórios, ao invés de, para cada aquisição criar um dado novo, lembrando que o nome de produto é unique, não posso repetir, vai ser super chato ficar testando a API toda hora editando um produto novo ali, eu uso esse plugin para gerar dados aleatórios para mim ali. Então, Done, ok, já vai fazer isso para mim. Mesma coisa ali, o estoque. Aqui eu vou colocar de novo, pressionar F,
e vai para me mostrar esse menu. Agora eu vou lá em Random, aqui ó, Random aqui, eu vou poder gerar um número aleatório. Aí qual é o tipo de dado que você quer? Você pode gerar alfanumeric, numeric no caso, e aqui eu posso até delimitar, olha, eu quero que, aliás, eu estou colocando estoque ou price ali? O preço? Tá, vou botar, por exemplo, no máximo 10, ó. Quero que o estoque seja um número aleatório de 0 até 10. Aí eu posso vir para cá e ele vai, no Live Preview, ele vai mostrar para mim exemplos, olha só, de números que ele pode gerar para esse campo, olha só. Então, Done aqui, bacana, é estoque mesmo. Vou fazer a mesma coisa agora com preço. Vou lá, F. E aí agora commerce de novo, porque preço, no caso, é um dado relacionado ao comércio, né? Clicar aqui, commerce, qual é o tipo, price, olha só, price aqui, e aqui, né, se você dá um refresh, ele vai ficar mostrando o tipo de dado que ele vai gerar, olha só. Done aqui. E aí tá aí, pessoal, ó. Tá aqui a nossa já configurada aqui, né, o registro aqui desse acesso à API. Então, vou clicar em Send aqui, vamos ver se vai funcionar. Ó, created aqui. Criar outro, ó. Tô criando vários aqui, ó. E agora eu vou lá no nosso Debiver, vou dar aqui um refresh e vai mostrar pra gente ali os produtos criados, ó. Aqui ali um keyboard, um shoes, chair, por aí vai. Tá? Vários produtos sendo criados ali. Tá aqui o ID, ó. O ID, no caso, é um ID mesmo, né? O ID. Tá? E tá aí, então o nosso create está funcionando. Nosso create está funcionando já. Beleza, pessoal? Então, se você me acompanhar, eu vou fazer mais a listagem de produtos aqui. Certo? Vamos lá fazer a listagem de produtos. Aqui, olha, em Service, vou criar aqui agora a listagem de produtos, né? Export, const, list, produtos. É igual, esse cara aqui vai ser receber. Listagem de produtos não vai servir nenhum parâmetro, né? Eu quero só a listagem de produtos que existe ali na aplicação, né? Então vai ser um async, não vai receber parâmetro nenhum, e ele vai executar a função que eu defini aqui. Vamos lá, ó. Return. O que esse cara aqui vai retornar, pessoal? Esse cara vai retornar pra gente uma promise, né? Uma promise contendo um array de produtos, né? Um array de produtos. Produto array, certo? Produto array. Então aqui, olha, await prisma ponto produto ponto find many, e aqui eu vou só fechar. Eu quero retornar todos, não quero colocar nenhum erro aqui. Eu poderia colocar um erro aqui, olha, né? Mas como eu quero botar um erro assim, né? Com algum dado aqui, mas a gente vai ver depois. Mas como eu quero retornar tudo, não vou colocar o erro nenhum. Eu quero só todos os produtos aqui, tá? E aí já está pronto já. Esse cara aqui, list de produtos. Vou agora importar ele no nosso controlador. E aqui, vamos lá, vou botar aqui no caso try. Não tem body, isso aqui só não tem parâmetro, não tem nada. Vou botar aqui direto no try. Então const produtos vai ser igual a await list de produtos, né? Se funcionar, eu vou retornar isso aqui para o usuário, uma listagem de produtos. Se não funcionar, eu vou retornar um cat aqui para o usuário. Está aí nosso index aqui, ó. Certo? Está aí nosso index. E agora a gente pode ir lá no nosso Insônia. E agora a gente já tinha até preparado nesse list aqui, certo? Então vou dar um send aqui.
Então aqui é a listagem de produtos, pessoal, ó, aqui do lado. Ó. A listagem de produtos está aqui. Tá? Pessoal, né, bem mais simples do que, no caso, as views lá. Né, as views você tinha que criar o HTML, tinha que criar a view e tudo mais. Aqui é só, né, bem simples. Você vê que o controlador fica um troço pequenininho aqui, não tem nada demais aqui. Né, não tem nada demais aqui no controlador. Não tem que chamar a view. Né, tem só pegar os dados do banco utilizando a função lá do service e aí ver o que você vai retornar para o usuário. Né? Vamos aqui, pessoal, tentar aqui, porque a minha familiaridade com o Prisma não é tão grande ainda, que não tem nenhum sistema ainda feito nele, implementar aquele negócio para verificar se o nome do produto já existe, assim, que a gente não pode criar um produto, né, se o cara informou o nome já existente. Né? Então a gente vai criar aqui, olha, uma função. Eu até coloquei no slide, né, que teria essa função, mas vamos lá tentar implementar ela aqui. Export const ficou meio grande, né? Mas bem, esse cara aqui, como eu vai tornar um booleano, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? E desculpa de novo aqui a mistura português e inglês aqui, tá, pessoal? Vamos lá, sync. Aqui eu estou no serviço, né? Esse cara aqui, o que ele vai receber? Ele vai receber, digamos que ele vai receber só o nome ali do produto, né? Então vai botar aqui, olha, nome, né? Esse cara aqui vai ser uma string. E eu vou usar esse nome para consultar a tabela produto para ver se já tem um produto com aquele nome, né? Então, digamos que esse cara aqui, olha só, ele retorne uma promise, porque é uma função async, né? Então tem sempre que retornar uma promise, no caso, com dado booleano, olha só, booleano, indicando se aquele produto existe ou não, né? Se aquele produto existe ou não, certo? Aí vamos lá, dá return await prisma.produto.find. A gente pode utilizar esse find unique aqui, porque, né, assim, se tiver um nome com um produto com aquele nome, vai ser um produto só, né? Porque tem unique lá no banco de dados, né? Find unique aqui. E aqui você vai usar uma cláusula where, né? Uma cláusula where. E aqui, olha, where, dois pontos, né? Igualzinho o Sequelize lá. Where, dois pontos, nome. Ah, só isso, pessoal. O que eu errei aqui? Find. Eu não botei aqui a seta. Tá. Aí tá reclamando aqui, olha só, porque o find unique ele retorna o produto inteiro, né? A gente quer, no caso, saber, a gente quer retornar um booleano só, né? Eu não quero retornar o produto, né? Então a gente pode fazer isso aqui, olha só. Posso fazer isso aqui, ó. Né? Com isso aqui eu vou revelar, né, o valor truth ou false, né, dessa resposta aqui, certo? Se isso aqui for um objeto, esse cara vai converter, né, para true. Se for null, porque o Prisma, assim, se ele não encontrar, vai retornar null, né? Se for null, ele vai converter para false. Por isso que ele já está aceitando o tipo booleano aqui, ó. Né? Está aceitando o tipo booleano ali. Ele vai ser case sensitivo. Hã? Tipo, ele vai verificar se tá maiúsculo ou Não, aqui sempre usa o minúsculo aqui, tá? O Prisma vai buscar tipo case sensitivo. Aonde você tá falando? Tipo, no find unique, ele vai buscar o banco de dados. Cara, olha só. Depende do tipo de dado da tabela, tá? Porque olha só, da tabela não, do campo da tabela, né? Porque assim, vamos ver aqui cadê ele aqui? Tá aqui. O dbehavior aqui.
Olha só. Olha só, aqui é a tabela, é o campo nome, tá vendo? Tá vendo como ele termina com CI aqui? Esse aí quer dizer que é case insensitive. Quer dizer que na hora de comparar ele não vai considerar o case. Tá? Então o tipo aqui define o tipo, como é que a comparação vai ser feita. Tá? Então não é uma coisa do Prisma, é uma coisa daqui. Tá? O que é? Então, no caso, é o banco. É o banco que define, né? Você define aqui aqui nesse tipo de dado aqui, tá? O CI quer dizer isso. Né? Que ele vai ignorar, né, comparação entre, sim, vai ignorar o case. Né? Tá bom, pessoal. Então, beleza. Então, agora vamos ver como a gente vai usar esse cara aqui, né? Produto already exists. Vou botar ele aqui. Bem, como ele retorna um valor booleano, a gente pode fazer isso aqui, olha. Se await e se você quiser assim garantir, pessoal, que esse produto aqui vai receber o tipo de dado que você quer, você nem precisa se preocupar com isso, porque ele já está sendo checado, mas você pode fazer isso aqui, ó. Você pode copiar o type, já que o type está definido, né? E botar aqui esse produto, ele vai ter, né, o campo nome, né? E aí você já pode até acessar esse cara aqui diretamente assim, certo? Então, produto ele vai ter, né, esse campo nome aqui, certo? Então, né, se ele já existe, olha só, se ele já existe, eu vou retornar uma mensagem para o usuário, indicando que aquele produto já existe. Eu vou colocar aqui colocar um erro do usuário, né? Erro 400 está dizendo que o usuário, na hora que fez a requisição, cometeu um erro. Ele tentou criar um produto que já existe. Então, estou dizendo aqui que é um erro do usuário. Nesse caso, vou enviar para o usuário aqui uma mensagem. Produto já existe. E aí nosso controlador ficou assim, ó. Aliás, e aqui eu posso colocar um else, né? Podia colocar um else ou um return ali, mas vou botar um else assim. Beleza, pessoal? Vamos tentar criar um produto que já existe lá, então? Vamos lá. Aqui no Insônia, né? Daqui send, tá? Aliás, no create, né? Aqui os fakes, ele costuma gerar, assim, o range dele de produtos não é tão grande não, tá? Não tem várias variações não, por isso vai dar, algumas vezes vai dar aquele problema lá, aquele erro de produto já existe, tá? Mas olha só, tá? Eu vou aqui, olha, criar agora aqui, olha, verificar aqui no nosso banco. Aqui no nosso banco, listagem de produtos. Vou atualizar aqui, dar um refresh. Então, por exemplo, já tem car aqui, ó, já tem car, certo? Então eu vou agora lá no Insônia pedir para criar um novo car. Só que agora eu vou apagar esse random aqui e vou botar a string car aqui. Certo? Vou botar a string car aqui. Dá send e ó, o produto já existe, tá vendo? Tá? Se eu botar agora car2, send, aí ele vai criar car2. E se eu dar send de novo, vai dar produto já existe, então para testar está funcionando direitinho aquela nossa função, né? Já que o nosso banco vai ser sensível ao caso, não sei se a gente colocar tudo para minúsculo antes de adicionamento. Tipo nome, por exemplo. Não, mas se é insensitivo, tanto faz o que você coloca, entendeu? É insensitivo, tanto faz. Né? Depois você pode ver que não está criando. Tá, vou sim. Aliás, vou agora. Acho que assim, a gente pode até parar por aqui. Se alguém tiver alguma ajuda aí, pode falar. Vê lá na saída do back-end, se alguém
Não, o estoque não. Não, não deixa. Externo não. Tem firewall. E você vai achar pra cá, não. Só pode acessar da tua máquina mesmo. Ou então de uma máquina interna aqui. Geralmente pega e coloca ali no formulário, essa porta você define, né, aí na tua aplicação. Você define. Não, vê nesse ponto end ali, ó. No ponto end. Tá, bem bacana. Agora vem no ponto end lá do back-end. Ah, tá, a porta perfeita aí. Não, mas aí tem que ser a mesma porta, tá? Senão vai dar problema. Rapidinho. Nessa na site assim, o servidor tá funcionando agora, tá sendo nominado, tá? Nós sempre vamos ver o lado do perfil dele na Fibromas. Vê lá produto control ali. Vamos escolher lá o how to do. Vai no browser. Como é que tá lá o Express Foundation lá? Só se está errado, cara. Dá um Ctrl G. Bota aí HTTP. Não tá HTTPS, não. Questão de barra barra. Tava bem errado. Vai lá. Faz chamada. Então, pessoal, implementa até essa parte aqui. Né? Vocês têm bastante trabalho aí para implementar até a semana que vem. Na semana que vem a gente continua implementando aqui a API, tá bom? E aí eu vou colocar o vídeo para vocês, tá? Fala. Não, na quinta não vai ter, tá? Fala. Ah, é? Boa.